Dar prosseguimento aos nossos estudos sobre o livro de Gênesis, né? Um livro que tem, assim, nos surpreendido. Eu falo por mim, obviamente, né? Até porque eu já li diversas vezes esse livro, mas cada vez que a gente olha para ele, mais alguma coisa salta aos olhos, mais alguma coisa fala ao coração, e de novo a gente se coloca, se prostra diante dessa palavra poderosa para dizer: que coisa impressionante, Deus de novo, né, falou comigo. E isso tem acontecido comigo, e é minha oração que isso esteja acontecendo na vida de cada um de vocês, porque Deus tem plano, Deus tem projeto, Deus tem algo para falar, Deus tem algo para nos tocar. E é isso que Ele quer fazer comigo e contigo. Permita, em nome de Jesus, que Ele toque o seu coração, sua vida, sua casa, sua família. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, gente? Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, porque nós podemos olhar para Ti, nós podemos ver que Tu, ó Deus, tens a última palavra sobre todas as coisas. O mundo e tudo que existe está sob Teu comando, sob a Tua direção. E não importa se hoje nós estamos enfrentando uma situação difícil de pandemia, não importa, porque Tu continuas no controle, Tu continuas tendo a última palavra, Senhor. E é por causa disso que nós podemos nos prostrar diante de Ti, declarar que Tu és Deus, que Tu és soberano e que Tu és Deus de poder, de graça e de majestade. E o mais impressionante, esse Deus de poder quer se relacionar conosco, se manifestar nas nossas vidas. Que presente poderoso, que presente especial é este, ó Deus, em que Tu vens para falar conosco. E é isso que Tu queres fazer, ó Deus, usando essa palavra poderosa que é a Bíblia, que é a Sagrada Escritura, que é o Teu livro que Tu deixaste para nós estudarmos. Abençoe esse momento, repreendo e eu ordeno que todo mal seja removido e retirado e que permaneça tão somente a presença do Senhor, para que possamos ouvir do Senhor a voz daquele que realmente tem todas as condições de nos trazer alegria, vida e paz. Oro em nome de Jesus. Amém e amém. Então, amados, nós estamos vendo, né, no nosso último estudo, o capítulo 26 de Gênesis, né? E vimos ali que por causa de uma fome, Isaac foi para Gerar, uma cidade bem próxima do Egito. E ali aconteceu um episódio, de novo, parece que, né, ele está imitando o seu pai, porque ele omite o fato de que a sua esposa, né, estava junto lá com ele. Aí, obviamente, habitavam ali, o Abimeleque, algum deles lá, o Abimeleque era o rei daquela região, podia facilmente ter, né, coabitado, podia facilmente ter tomado a mulher de Isaac como sua própria esposa. Mas quando o Abimeleque vê o nível de relacionamento entre os dois, ele chama o Isaac e diz: escuta aqui, que negócio é esse que tu anda fazendo, né? Colocando, de repente, o nosso povo aqui até em risco, porque qualquer um poderia ter vindo e tomado a sua esposa como sua própria esposa. Então, isso não foi legal da sua parte. Bom, aí depois disso, houve um entreveiro, houve um problema aí em relação aos poços, né, que os servos de Isaac estavam abrindo, e os servos de Abimeleque iam lá e entulhavam, fechavam. Certo? Até que finalmente aconteceu de eles pararem de incomodar os servos de Isaac, e ele conseguiu ter o seu poço. Aí depois disso, né, agora no versículo 23, nós vamos dar seguimento a essa história. Então, vamos ler e acompanhe junto comigo. Gênesis capítulo 26, né, do 23 até o final, nós vamos lendo e procurando interpretar e entender algumas coisas. Bem, versículo 23. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. Aqui nós temos mais uma vez um encontro, onde o Senhor ele aparece para o seu servo Isaac e diz para ele: eu sou contigo, eu vou te abençoar, eu vou caminhar contigo. E é isso que Deus quer fazer
cada dia conosco também. Se nós deixarmos, se nós permitirmos, Ele virá e falará conosco. E Ele quer fazer isso, Ele quer falar ao seu coração, Ele quer falar na sua necessidade, nos seus problemas, nas suas dificuldades, né? Quem sabe esteja enfrentando alguma enfermidade, algum problema financeiro, não importa. Esse Senhor de poder, Ele quer vir, Ele quer ir até você e Ele quer te dizer: eu sou o teu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Né? Ele quer dizer mais: não tema, porque eu sou contigo. Né? Eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar, ou seja, eu vou te fazer prosperar, eu vou te fazer crescer. Deus quer fazer isso conosco. Por quê? Porque Deus tem prazer nessas coisas. Ele não tem prazer em que o ímpio se perca. Ele muito menos tem prazer em que um justo se perca. Não, pelo contrário, esse Deus do qual nós falamos, Ele tem prazer em derramar bênção. E Ele deseja fazer isso com você e comigo. E seguindo adiante, no capítulo 26, né, nós temos aí a história de um pacto que Abimeleque faz com Isaac, ou Isaac faz com Abimeleque. Bom, e aí a história é a seguinte, versículo 26. E Abimeleque veio a ele em Gerar, com Auzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. Né, os nomes meio que esquisitos. Versículo 27. E disse-lhe Isaac: por que vieste a mim? Pois que vós me aborreceis e me enviastes de vós? Ou seja, ele está aqui colocando que, puxa, né, porque, não sei se vocês lembram, mas Isaac estava ficando meio poderoso. E aí, por causa da contenda entre os servos de Isaac e Abimeleque, ele foi, entre aspas, né, convidado a se retirar. E aí agora a turma vem para falar com ele. Aí por isso que Isaac diz: vocês me aborrecem, me pedem para sair, né? Que negócio, e agora vocês vêm aqui falar comigo? Que negócio é esse? E aí no versículo 28 ele disse: e eles disseram: havemos visto, na verdade, olha o motivo, né, pelo qual eles estão visitando Isaac. Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Olha só, pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo, que não nos faça mal, eles falando, né, Abimeleque e a turma dele, como nós te não temos tocado e como te fazemos somente bem e te deixamos ir em paz. De fato, eles não perseguiram Isaac, né, não foram atrás dele para machucá-lo, para, né, derrotá-lo, não. Permitiram realmente que ele fosse em paz. E aí no versículo 29, terminando: agora tu és bendito do Senhor. Isso aqui é uma coisa que salta aos olhos e que me deixa impressionado, né? Porque é isso que Deus quer de mim e de você, que as pessoas elas possam chegar até nós, que as pessoas possam chegar até você, até mim, e que elas possam dar esse testemunho e dizer assim: puxa vida, eu estou vendo que esse Deus do qual você serve, ele é contigo, ele caminha contigo, porque que bênção, que vida, né, o que você tem passado, isso é o que tem mostrado isso. Deus quer isso de mim, Deus quer isso de você. Imagina, né, você recebendo uma visita e o sujeito dizer assim: que legal poder estar aqui contigo, eu estou percebendo que tu és um abençoado de Deus, tu és uma pessoa que realmente recebeu muita alegria da presença do Senhor. Que bom poder falar contigo, conversar contigo. Eu tenho visto que o Senhor é contigo. Nós, como servos do Senhor, nós como filhos de Deus, nós como cristãos, nós sempre deveríamos ter um testemunho como esse nos acompanhando. E se isso não acontece, não é por culpa de Deus, é por minha culpa ou por sua culpa. E é preciso que a gente pare um pouquinho para pensar o que as pessoas estão falando da gente, o que elas estão dizendo de nós. Porque se elas não puderem dizer isso de mim ou de você, é porque eu e você falhamos para com Deus e inclusive para com o próximo, porque Ele espera ver um testemunho nosso do Senhor. E nós devemos isso a eles. E se nós estamos falhando nisso, nós na verdade estamos pecando. Nós estamos andando em pecado. E nós precisamos mudar isso. Essa história precisa ser mudada na nossa vida, para que o nosso testemunho seja um testemunho digno, fiel e verdadeiro.
Aí eles fazem uma aliança. Versículo 30, né? Diz ali: então lhes fez um banquete e comeram e beberam. E aí no versículo 31, e levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque e despediram-se dele em paz. E no versículo 32, né? E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque, anunciaram-lhe acerca do negócio do poço, que tinham cavado, e disseram-lhe: temos achado água. E chamou o Seba, né? O poço ele deu esse nome, Seba. Por isso é que o nome daquela cidade, Berseba, é até o dia de hoje. Aqui alguns detalhes interessantes, né? Seba ou Sheba, né? Que é o hebraico Sheba, significa, se nós retrocedermos alguns capítulos, lá no capítulo 21 de Gênesis, que nós já passamos por ele, né? Lá Abraão e Abimeleque fazem um acordo. E o acordo, né? Ele é feito nessa região onde havia 7 poços, porque Sheba, quando Abraão faz essa aliança, né, com Abimeleque, ele o faz ali aludindo-se referindo-se aos 7 poços, né, cavados ali naquela região. Isso está em Gênesis capítulo 21 e os versos 29 até 31. E agora Isaque volta a dar o mesmo nome que o próprio pai dele já tinha dado para aquela região. Só que Isaque, ele dá esse nome mais uma referência a um juramento que ele faz. É o poço do juramento, né? Isaque dá este nome porque ali ele fez esse juramento com Abimeleque. E a palavra juramento em hebraico é Shaba, né? Enquanto que Sheba seria poço dos 7, ou 7 poços, né? E Shaba é juramento. E nesse dia, então, também foi encontrado água, né? Como nós acabamos de ler. Então ele faz assim uma mistura, vamos dizer, um jogo de palavras. E ali ele chama aquele poço aquele lugar de o poço do juramento. E ambos os nomes eles são expressos com a mesma forma de se pronunciar, Berseba, tá? Ou Bersheba, tá? Então, na verdade, o nome permaneceu, e como diz aqui a palavra, ele permaneceu assim até os dias de hoje. E ainda os últimos 2 versículos, né? Versículo 34 e 35, falam sobre o casamento de Esaú. Esaú era o irmão de Isaque. E ali diz assim, versículo 34, ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Bezemate, filha de Elom, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Por que isso? Nós precisamos lembrar o seguinte: Deus fez um chamado para Abraão. E ele disse assim: vem, sai da tua terra, da tua parentela, vem para um lugar que eu vou te mostrar, eu vou te dizer onde que é. Vou te abençoar. E em ti serão benditas as nações da terra. Abraão teve um chamado de santidade, um chamado de pureza. E esse chamado deveria dar seguimento através da sua descendência. E aqui diz que Isaque, ele começa, como a gente percebeu nessa pequena passagem aqui, que ele começa realmente a mostrar uma piedade, uma busca pelas coisas de Deus, como ele não tinha buscado ainda, né? Mas, por outro lado, seu irmão Esaú, ele faz o quê? Ele, pelo contrário, ele não dá a mínima importância para as coisas de Deus, né? Para os filhos, para a descendência de Abraão, deveria permanecer o quê? Deveria valer o quê? Um casamento, né? Não com povos que adorassem outros ídolos, outros deuses, mas um casamento dentro da sua própria linhagem. Tanto é que, né, Isaque busca uma esposa entre a sua parentela. Mas Isaque não dá nenhuma importância para isso. Aqui ele despreza a espiritualidade do pai Abraão, despreza a busca por Deus. E aí, inclusive a Bíblia diz, né, lá no versículo 35, que esse casamento ali se torna em amargura de espírito. A Bíblia não declara assim, muito textualmente, mas a gente depois, mais tarde, vai ver
que esses povos eles buscam outros deuses. Esaú então inaugura essa linhagem de um povo que, em vez de buscar a presença de Deus, vai buscar outros deuses. E por isso mesmo, isso se torna realmente uma tristeza para os pais, para Abraão, inclusive para o seu irmão Isaac. E aí nós vemos que, por um lado, Isaac busca Deus, mas o seu irmão não busca por Deus. Aqui nós vemos com muita clareza uma coisa muito interessante. Cada um de nós tem a opção da escolha. Eu e você podemos optar entre escolher ir para Deus ou escolher para ir longe de Deus. Longe de Deus significa qualquer lugar onde Deus ele não é o centro, onde qualquer outra coisa será o centro. Talvez seja um ídolo, talvez seja poder, talvez seja riqueza, talvez seja uma outra doutrina, qualquer que nos leve para longe de Deus. Eu e você temos essa opção, essa escolha. E Deus está te chamando, dizendo: vem, escolha a mim, para que você possa viver. Escolha a mim, ande na minha presença, anda nos meus caminhos, para que eu possa te abençoar, para que eu possa realmente fazer você prosperar e crescer. Deus deseja isso para mim e para você. Mas se você quiser escolher como Esaú escolheu, não andar nos caminhos do Senhor, eu e você temos essa liberdade. Mas por favor, amado, reconsidera, porque o que Deus tem para oferecer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Permita que esse Deus e poder, Ele desça sobre você. Prostre-se diante dEle. Arrependa-se dos seus pecados. Busque a sua presença, busque a sua face. E ore para Ele dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero a Ti. Eu quero a Tua presença na minha vida. Eu não quero mais nada. E tudo que eu fiz até hoje e que me levava para longe de Ti, eu rejeito. Porque a partir de hoje eu quero andar de uma maneira que Te agrada. Se você fizer esta oração, Deus virá com muita graça e paz e muita alegria. E a alegria fará parte do seu dia a dia. Amém? Vamos terminar orando. Pai querido, muito obrigado pela poderosa e preciosa palavra que Tu tens reservada para nós, Senhor. E obrigado por esse momento que a gente pode ter. Obrigado pelo que podemos falar contigo. Obrigado porque Tu és de Deus de poder e de graça. E obrigado, Deus, porque mesmo em meio a toda essa situação de dificuldade que nós vivemos no tempo de agora, mas nós podemos olhar e ver que Tu estás conduzindo, dirigindo e guardando e abençoando. Pai, no nome de Jesus, permite que cada vida que se prostra diante de Ti, agora nesse momento, possa receber o Teu toque, o Teu perdão, a Tua cura, a Tua vida e a paz que nós só encontramos em Ti, Senhor. Pai, mediante o arrependimento sincero, entra no coração daqueles que clamam e se prostram diante de Ti, agora em nome do Senhor Jesus, e dá a Tua presença, a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por esse momento que a gente pode ter, um momento tão gostoso, em que Deus se manifesta, porque eu sei que Deus tem reservado muitas alegrias para você. Amém? Deus abençoe vocês.